Então vale a pena. O abuso sexual de crianças e adolescentes, na maioria das vezes, acontece dentro de casa. E os agressores são pessoas do convívio muito próximo, geralmente familiares. Dar voz às vítimas é um dos objetivos da CPI instalada na Assembleia Legislativa de São Paulo e que tem como presidente o deputado Paulo Correia Júnior, do Patriota. E para prevenir ou cessar esse tipo de crime, hoje o programa Em Discussão Especial vai apresentar o projeto Last Time, Tempo de Salvar, Identificar e Resgatar as crianças e adolescentes vítimas do abuso sexual. Nosso convidado é fundador do projeto, Matias Fernandes, também transformador social e palestrante. Nesta segunda parte do programa, vamos saber se é possível mudar esse cenário e criar espaços acolhedores e seguros para as nossas crianças. Matias, bem-vindo. Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Obrigado pelo convite. Bom, para começar essa segunda parte do programa, eu queria abrir com um dado que eu tenho aqui que diz que entre 2011 e 2017, o Brasil teve um aumento de 83% nas notificações gerais de violências sexuais contra crianças e adolescentes, segundo o Ministério da Saúde, em maio passado. Quer dizer, é um número muito expressivo, muito né, Matias? expressivo. E que assusta. Eu queria começar o programa falando um pouco dessas estatísticas, tanto do estado de São Paulo quanto do Brasil. Afinal, quantas crianças estão sofrendo abuso durante o ano no nosso país e no estado? Então, hoje, como você falou, é um número extremamente alarmante. No último ano, a gente tem um dado de 78 mil casos registrados no Brasil, e isso representa apenas 30%, máximo teto de 30% dos casos que de fato ocorrem de abuso sexual. Então, é um número extremamente alarmante. O estado de São Paulo, ele está em primeiro lugar no ranking de abusos. Para você ter noção, agora, no último ano de 2017 até metade de 2018, desse ano, nós tivemos só em casos de transporte público, registros em casos de abuso de transporte público, 500 casos aqui no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo, na capital. Então, o estado todo aqui de São Paulo está representando cerca de 30% de todos os casos de abuso do Brasil. É um número extremamente expressivo. Desses 30%, todos esses casos de abuso aqui no estado de São Paulo, 65% são em crianças. 65% em crianças. 20% desses casos, eles são cometidos em crianças de 4 a 7 anos de idade. Então, veja bem, nós temos um teto de 78 mil casos registrados. No estado de São Paulo. No Brasil. No Brasil. No Brasil. 30% desses casos é cometido aqui em São Paulo. Que está em primeiro lugar no ranking. Que está em primeiro lugar no ranking. Desse ranking paulista do estado de São Paulo, 65% dos casos aqui em São Paulo, cometidos em São Paulo, são cometidos em crianças de 0 a 12 anos. 20% é de 0 a 7 anos. Então, nós temos um número expressivo em crianças sendo abusadas dentro do estado de São Paulo. É um número extremamente alto, porque se a gente pegar aí, a nível mundial, em 2017 foram 2 milhões de casos registrados. Nós sabemos que tem países que é liberado. China, por exemplo, é liberado você abusar da mulher na rua e a mulher ainda ser obrigada a se casar com você. Então, se a gente vai falar no âmbito mundial... É uma questão cultural. É uma questão cultural, certo? Aqui no Brasil é um número extremamente alarmante. Ainda assim, nós temos um índice muito baixo de registros, né? Apenas 30% de registros é um número muito baixo. Quer dizer, tem muitos casos que não vêm, que as pessoas não têm coragem de denunciar. É isso? Não tem coragem, ou são silenciadas de alguma forma. Ainda envolve alguns casos que demanda de homicídio, né? Alguns outros casos demanda de agressões físicas. Se for pegar assim, uma estatística hoje a nível Brasil, 22% das crianças do sexo feminino, elas são violentadas sexualmente e ainda são agredidas fisicamente. Em meninos, esse número chega a 26%.
Então, 26% dos meninos que sofrem abuso, eles são agredidos fisicamente e ainda violentados sexualmente. É um número muito expressivo, né? E falando do estado de São Paulo, existe alguma explicação que possa indicar o porquê o estado de São Paulo está em primeiro lugar no ranking? Alguma condição exterior que contribui para isso? O que os especialistas dizem a esse respeito? Hoje existe uma dicotomia com relação a essa estatística. Porém, o que a gente observa é que tanto a sociedade acabou tornando isso de uma forma cultural, natural, o abuso, e por isso tanto silêncio, tantas pessoas se calando muitos anos com relação a isso, e percebe-se que o estado de São Paulo, culturalmente, ele tem uma tendência maior. Não há, de fato, assim, específico, um estudo que diz que o estado de São Paulo tem um índice mais alto de abusos devido a esse fator. Tanto que nem mesmo o fator econômico-social gera e leva a essa situação. A pessoa numa vulnerabilidade maior, obviamente ela tem e está mais suscetível a essa situação. Mas os casos que a gente pega em tese, assim, em tela de trabalho, de pessoas com grandes estudos, pessoas que passaram por estudos que são culturalmente um pouco mais avançadas, vamos falar essa palavra, e que são abusadas dentro de casa e ainda assim se silenciam. Então, de fato, não existe assim um fator determinante aqui em São Paulo, talvez pelo número de pessoas. Algumas estatísticas trazem o número de pessoas, outras trazem a cultura, outras trazem o aglomerado de pessoas muito alto, né? O número de pessoas, aglomerado de pessoas em determinadas regiões, mas não há nada específico. Inclusive, esse mês foi instalado aqui na Assembleia Legislativa uma CPI com esse objetivo de discutir o assunto e investigar casos de abuso aqui no estado de São Paulo. Eles têm como o presidente o deputado Paulo Correia Júnior, que inclusive é autor do projeto de lei número 92 de 2018, que autoriza a criação do serviço de disque denúncia de abuso ou exploração sexual de crianças e adolescentes. Eu queria que você falasse um pouco, Matias, para a gente a importância desse tipo de iniciativa aqui no estado de São Paulo, em vista de que o estado realmente está em primeiro lugar no ranking, e a importância das políticas públicas, o que falta, o que o poder público tem feito a esse respeito. Eu queria que você desse a sua opinião para a gente. É muito importante, o deputado está de parabéns por esse projeto de lei, vocês todos da Assembleia, porque é um fator que precisa ser olhado. De fato, a gente precisa parar de silenciar ou acobertar a situação que está acontecendo e começar a olhar e agir de fato nisso. Nós do projeto, a gente procura e costuma trazer muito próximo a Defensoria Pública, a Promotoria Pública e o Juizado da Infância e Juventude de cada local, de cada comarca que a gente vai fazer uma palestra. Por exemplo, vamos fazer uma palestra em São Paulo. Vamos trazer junto o poder público para mostrar para as pessoas qual é o caminho que ela pode tomar se ela está sofrendo abuso. Existe hoje um déficit muito grande nesse setor, juridicamente falando. Eu vejo muitos casos que foram relatados, e não é um ou dois, são inúmeros casos que são relatados, é feito o boletim de ocorrência, e ele acaba entrando num âmbito social, de acompanhamento social, e aonde às vezes os profissionais das áreas não estão preparados. No bloco anterior a gente já vinha comentando isso, de um caso de Novo Hamburgo, na cidade de Novo Hamburgo, na Grande Porto Alegre, aonde uma assistente social foi intimar um menino que havia sofrido abuso dentro da residência, com um abusador. Então, o despreparo hoje, ele é muito grande ainda, dos profissionais que estão cuidando disso, dessas situações. Né? Quer dizer, precisa informar, precisa existir aí uma mudança de cultura, até para que as pessoas possam lidar da melhor maneira com esses casos. Para você ter noção, até 2005, a nossa legislação brasileira ela ainda tinha um gap que levava a pessoa, a mulher que sofreu abuso, a se casar com o abusador. Nós estamos falando de 2005. Até 2011, não era necessário fazer o boletim informativo caso a pessoa abusada fosse recebida dentro de um ambulatório público, de uma UPA, de um hospital. A partir de 2011 começou a se tornar obrigatório fazer essa informação. Então nós ainda estamos muito atrás
nesse processo evolutivo de ir, de fato, à denúncia, à ação, para que isso diminua ou pare de ocorrer, né? Inclusive, nós temos o dia 18 de maio como o Dia Nacional de Combate ao Abuso. Eu queria que você falasse um pouco da importância dessas campanhas, de termos uma data como essa, né, a nível nacional de conscientização, e se essas campanhas são suficientes ou é algo que a gente precisa realmente falar ao longo do ano e não só na data ou no período. Realmente, qual que é a sua visão sobre isso? A gente observa muito assim, em maio, o estouro de informações sobre o abuso pelo mês, e aí eles se remetem à inclusão dessa data marco, né? Mas o que você pode acompanhar durante o ano é algo já mais omisso, e que é muito que a pessoa abusada sofre dentro da própria residência, a omissão. Fala-se muito, ou ainda fala-se pouco, e se age muito menos, devido ao processo de omissão. Então, na minha visão, na nossa visão do projeto, isso deve ser mantido ao longo de todo o ano. Deve existir novos projetos, implementação de uma nova cultura, de fato, social, para olhar para isso e não se omitir. De fato, agir e fazer uma denúncia, levar o caso adiante mesmo. Falando um pouquinho do perfil da criança e do adolescente que sofre abuso, como que você descreveria o perfil dessa criança, desse jovem? A questão socioeconômica tem alguma influência nesse sentido? Às vezes as pessoas relacionam muito a questão socioeconômica. Eu queria que você desmistificasse para a gente um pouco sobre isso. Ok. É o que a gente estava falando ali atrás, né? Não existe situação socioeconômica para a questão do abuso. Ela pode se dar tanto no âmbito familiar de classe alta, média, como de classe baixa. Obviamente, não vamos ser hipócritas de dizer assim, que um âmbito social, de classe social baixa, de vulnerabilidade, você não vai estar mais suscetível a que isso ocorra. Então, a gente pega diversas situações que as pessoas não têm tanta instrução, né, e acabam generalizando, de fato, muito forte isso. Perfil da criança abusada. Voltamos aí ao que a gente já vinha comentando antes. Um perfil agressivo, com uma mentira obcecada. Ele tem prazer de mentir, de omitir. Então, desde pequeno. É claro que isso pode ser trabalhado, obviamente, mas ele vai começar a demonstrar várias questões de omissão ou mentira em situações simples, peculiares do dia a dia, né? Perfil de agito, ansiedade crônica, e essa ansiedade crônica, ela leva ao tique nervoso, né, que é o toque por repetição muito acelerada. Então, em algum momento ele vai desencadear, e isso você pode começar a perceber na sua residência ou nas pessoas que estão próximas a você, se ele tem um perfil comportamental de estar fazendo movimentos repetitivos e em um grau muito acelerado, ou muitas e muitas vezes durante o dia, né? Como se fosse um toque? É um toque um pouco mais evoluído, vamos dizer assim, tá? Não chega a ser um toque. Porque, vou dar um exemplo que eu usei anteriormente. A gente estava sentado numa cadeira, num banco lá, com uma família, e o menino começou a fazer esse movimento repetitivamente, enquanto conversava com a gente. E assim ele ficou durante 1 hora. Então ele tem interrupção. Sem interrupção. Então ele tem um movimento, e a mãe, discutindo com a mãe, conversando, ela disse que ele começou a demonstrar esse movimento na hora que ele ia defecar. Então, toda vez que ele ia ao banheiro, ele fazia toda um vez movimento. que ele ia ao banheiro, ele fazia esse movimento. Porque ele assimilou esse movimento ao abuso que ele sofreu. Então ele começou a desencadear isso. Foi um sinal, um dos sinais, né? E, além desses movimentos repetitivos, a ansiedade, como eu já falei, e nós temos um perfil comportamental também de introspecção, de se fechar no seu ambiente, no seu espaço, no seu quarto, né, e não querer contato com ninguém. Até mesmo fazer uma observação muito forte. Se essa criança ou adolescente ele não quer ou não tem contato com algum familiar. Então, é um perfil que demonstra muito a pessoa que foi abusada. Um dos perfis. E até
Para o pessoal de casa saber, para os pais, enfim, como uma dica, quando os pais percebem, né, ou notam algum comportamento como esse, por exemplo, como abordar esse assunto tão delicado com uma criança que às vezes não tem nem noção do que está acontecendo com ela? O indicado é os pais realmente terem uma abordagem direta, ou seria o caso de procurar uma ajuda profissional imediatamente? O que você orientaria em casos assim? É sempre importante ter uma comunicação clara com o filho, com os filhos, né? Sobre alguns pontos de não deixar ser tocado por estranhos, se houver um avanço desses toques, comunicar. Então, a comunicação clara com os filhos, ela torna isso uma abertura, se dá uma abertura para que, se você tiver desconfiado que o caso está acontecendo, você tenha acesso a isso. Claro que o mais indicado é que você leve a um profissional, um psicólogo, um psicoterapeuta, um psicanalista, que vá fazer, de fato, uma análise mais profunda e já, se está sendo acometido, auxiliar no processo de cura, né? De tratamento. E no caso, por exemplo, dos pais que não perceberam, mas de repente um professor, um vizinho, alguém que convive com a criança, que não faz parte ali da intimidade, percebeu algum comportamento, como abordar a família, como levar essa questão tão delicada sem ter certeza de que tem alguma coisa acontecendo? Como falar sobre isso? É uma questão, um ponto muito delicado. E aí que ocorre o maior número de omissões. Porque vamos usar o exemplo da escola, do professor. Ele identifica ou pressupõe que pode estar ocorrendo algo ali que deva ser vinculado pode ser vinculado com abuso. E ele se omite porque ele não quer interferir, porque, e se não for verdade? E se não for? Fica com medo, às vezes, Fica de com falar, medo, de levantar um falso testemunho, levantar um coisa. falso testemunho. Só que aí que ocorrem as omissões. Dentro desse se não for, muitos casos são. Então, nós do projeto, a gente aconselha sempre a conversar, sinalizar, sentar, conversar com os pais, ou até mesmo conversar se tem alguma abertura com a criança, como, por exemplo, na técnica de identificação dos desenhos, né? Você pode trazer essa identificação, conversando com a criança, e ela vai demonstrando os padrões no desenho. Então, traz isso à tona, se qualifica, por isso que o projeto leva essa qualificação para algumas instituições hoje, né? Para que eles estejam aptos a trazer esses processos de identificação. Ok, surgiu algo aqui no desenho, vamos trazer um profissional, um psicólogo da escola, vamos conversar com os pais, mas não se omitir, porque se não for, eu tenho medo de me meter na família ou de gerar uma discussão. É nesse se não for que muitos casos acontecem e passam durante anos acontecendo. Esses testes nada mais são que ferramentas lúdicas, que podem ser aplicadas de uma maneira muito simples na escola, ou por... Sempre é preciso ser feito por um profissional, ou os próprios pais podem fazer esse tipo de teste ou não? Os próprios pais podem fazer esse tipo de teste. A gente utiliza o desenho, que é uma maneira lúdica, mas nós temos também ferramentas dentro do projeto que causam uma identificação mais profunda, corporal, mental, que você vai identificar com certeza no traço fisiológico da criança, do adolescente, ou até mesmo do adulto, se ele já sofreu abuso ou se está sofrendo o assédio. Então, além do meio lúdico, nós temos as técnicas e as ferramentas que nos dão a identificação real, de fato, de se está acontecendo mesmo. Pode ser aprendido por qualquer profissional, pais, irmãos, tios, qualquer pessoa pode aprender e deve aprender para identificar e sair dessa omissão. Eu tenho um outro dado aqui que me chamou muito a atenção, que diz que 80% e 95% dos casos de abuso acontece dentro de casa. Quer dizer, por pais, familiares, enfim, quer dizer, pessoas que deveriam estar protegendo a criança, cuidando, são as que estão abusando. Queria que você comentasse um pouco sobre isso, por que isso acontece, como que, quando o inimigo está dentro de casa, quer dizer, como lidar com essa situação, né? Eu vou usar um exemplo que eu tive agora lá em Nova York. Uma menina de 25 anos, hoje 25 anos, ela foi abusada dos 9 aos 12 pelo padrasto. Quando ela resolveu quebrar o silêncio, ela denunciou. O cara foi preso. A mãe expulsou ela de casa, ficou contra ela, ficou ao lado do padrasto que abusava. Hoje ela tem 2 filhos autistas,
Frutos do abuso. Não são frutos do abuso, mas são frutos de uma outra relação abusiva que ela tinha, porque ela criou esse padrão. Agora ela terminou essa relação abusiva, ficou com os filhos autistas e ainda o filho está com leucemia. Então, como trabalhar um caso desse? Que veio do âmbito familiar, de fato, de dentro de casa, onde você deveria ter toda a proteção, todo o amparo, e aí que causa algo muito natural nas pessoas que são abusadas, e que é o mais difícil de se trabalhar, a autoculpa, a autopenalização. A pessoa acha que ela foi responsável por aquilo. Foi responsável por aquilo ali. E você quebrar esse padrão, você romper esse padrão, ele, na medida que se rompe, de fato você começa o processo de cura. Então, é um fator extremamente delicado. 80% hoje dos casos são cometidos por pais ou padrastos, ou mães ou madrastas. Então, dentro do próprio âmbito familiar. E a estatística dos 78 mil casos, 56% das pessoas abusadas conhecem um abusador. Sabem quem que é, são pessoas próximas e não conseguem lidar devido a essa omissão. Então, até mesmo o fator de que a mãe fica do lado, o pai, a família se omite, ela está causando um dano. O ponto nosso principal do projeto é quebrar, romper esse silêncio de fato, essa omissão que ocorre dentro do âmbito familiar, para que esse padrão repetitivo ele se interrompa. E nesse caso específico em que a mãe da menina, em vez de ouvir ela e apoiá-la, ficou do lado do padrasto, que era o abusador. Essa mãe pode ser enquadrada como cúmplice? Existe alguma lei que condena esse tipo de omissão? Como que é isso, judicialmente? Algumas questões até mesmo são enquadradas como cúmplice, mas existe um estudo do caso em específico, mais profundo, para compreender se de fato, no momento que ocorria o abuso, a mãe era omissa ou não. E em muitos casos a mãe se omite quando ela descobre. Ok? Descobrir. Isso é uma coisa. Outra coisa é durante o abuso. Durante o processo ela do não abuso, fazer nada. São duas coisas diferentes. Nada. Então são coisas diferentes. Eu sei que a minha filha está sendo abusada pelo pai, pelo vô. E em muitos casos a mãe foi abusada também. Então ela se omite ou permite que isso aconteça. Em outros determinados casos, a mãe descobre, ou a filha, o filho denuncia, como foi esse caso, ela toma consciência, mas ela escolhe um lado para se posicionar. Tá. Então, são duas situações diferentes a ser analisadas. Quer dizer, a mãe pode escolher ficar do lado que ela quiser. Como infelizmente. Nesse caso, infelizmente, ela ficou do lado do namorado, né? Do indivíduo que ela tinha um relacionamento ali. Hoje ela procura ter uma relação um pouco mais saudável com a filha, mas, por óbvio, né, já se causou um trauma muito grande que a menina agora vem trabalhando e vem tratando para poder quebrar esse padrão repetitivo, né, com os seus filhos. Certo. No primeiro programa você detalhou um pouco mais do trabalho do Last Time, que é um trabalho muito importante, que tem trazido muitos resultados. E eu sei que você tem feito também palestras nas casas legislativas. Eu queria que você falasse um pouco do objetivo que você tem, né, como presidente, de levar para as casas legislativas essa discussão e o trabalho que vocês têm feito. Conta pra gente um pouquinho dos objetivos de vir aqui, né, palestrar. Isso. Um dos nossos principais objetivos hoje é trazer essa mudança na legalidade penal, de que de fato seja implementado algo muito maior daqui para frente na aplicação penal para o abusador. Então, além de nós trazer essa identificação, essa prevenção, esse trabalho de que, ok, vamos dar à tona, trazer à tona uma situação que vem assolando o país, nós também precisamos punir de fato as pessoas que estão cometendo. Então, tem o lado de que a pessoa pode buscar ajuda, ok? Tem inúmeros casos que o abusador busca o auxílio, busca ajuda porque ele também foi abusado lá. Mas tem muitos casos ainda que estão sendo estudados e que precisam ter uma punição, de fato, com isso. Não se pode deixar sem impune. O nosso objetivo de por que trazer Juizado da Infância e Juventude, Defensoria Pública e Promotoria Pública juntos, para que a gente comece a causar, de fato, a longo prazo, uma mudança na legalidade, na legislação penal sobre a aplicação da lei nos abusadores. Matias, obrigada pela sua participação. Esse é um assunto que rende, mas a gente precisa encerrar.
O programa Em Discussão Especial fica por aqui. A gente se encontra na programação da TV Alesp e no canal da TV Alesp no YouTube. Até lá! Vale a pena.